a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos, hoje 14 de setembro de 2021, terça-feira, o Evangelho é o de São João, capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos São João narrando o encontro de Jesus com Nicodemos, onde Jesus diz que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Jesus está falando dele mesmo. Do mesmo modo, e ele acrescenta, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem, ou seja, ele, Jesus Cristo, seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Quais foram as circunstâncias, o que aconteceu no deserto lá, que Moisés levantou a serpente, como que é isso? Então, as serpentes apareceram e começaram a picar o povo, e o povo começou a morrer, porque começaram a murmurar de Moisés, de Deus, porque tinha libertado lá do Egito, que comia, que bebia, agora passava fome, passava sede, só comia um tipo de comida no deserto, as reclamações do povo de maneira geral. Pois bem, então Moisés intercedeu junto a Deus em relação ao povo, e Deus disse a Moisés: fazer uma serpente de bronze e levante-a na haste, e aqueles que olharem a serpente serão curadas das picadas das serpentes. Assim também o Filho do Homem então deve ser levantado na haste, que é o que? A cruz, e todos aqueles que para ele olharem e acreditar nele, então esses terão a vida, esses serão salvos, terão a vida eterna. Quem olhou para a serpente de bronze levantada por Moisés teve a vida terrena, não morreu pela picada da serpente. Mas esses que olharem para Jesus na cruz, acreditar em Jesus, então estes terão a vida eterna. Esses serão curados do maior de todas as doenças, do maior de todos os venenos, que é o pecado. Então, Jesus acrescenta: pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, quem? Ele mesmo, Jesus Cristo, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Jesus está falando então, não morra no sentido de vida eterna, não vá para o inferno, mas terá a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, porque sabemos que o mundo já estava condenado por causa do pecado. Deus enviou então o seu Filho ao mundo para o quê? Para salvar o mundo. Na meditação do Evangelho de hoje, podemos perguntar então qual a relação do Evangelho com a nossa vida atualmente. Será que então nós estamos olhando para a cruz de Cristo? Já que hoje nós comemoramos, por isso que é este Evangelho, a exaltação da Santa Cruz. Por isso que tem esse Evangelho onde nos convida a olhar para Cristo na cruz, o motivo da nossa salvação, o ato, a atitude de Jesus que nos salva, crucificando toda a nossa humanidade rebelde, humanidade pecadora, e todo aquele que olhar para Cristo, que acreditar em Jesus Cristo, então, sobretudo, admitir Jesus crucificado, nós seremos salvos. Todos aqueles que admitirem Jesus, que Jesus veio ao mundo para salvar o mundo,
todo aquele que nele crê, então será salvo. Por isso devemos olhar sempre para Jesus na cruz, sempre para a cruz de Cristo, que é o sinal da nossa salvação, o sinal da nossa redenção, onde Jesus se entregou a sua própria vida para ganhar a nossa vida para a vida eterna, para ganhar a nossa vida em definitivo para o céu, junto dele, junto do Pai. Será que nós estamos tão confiantes e entregando a nossa vida a Jesus Cristo? Será que de fato nós confiamos e nos colocamos nesta salvação? Será que nós acreditamos que Jesus é o Salvador? Pois bem, todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna, diz o Evangelho de hoje. E se nós não cremos, se nós não estamos acreditando, se nós não veneramos a cruz de Cristo como deve, se nós não exaltamos a cruz de Cristo como devemos, se nós não olhamos para Jesus Cristo na cruz, nessa atitude de salvação, nós vamos pedir perdão então nessa terceira etapa da Lectio Divina, a oração. Peçamos perdão a Deus e que Ele nos dê a graça da adoração, a graça de reconhecer que Jesus é o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Rei, nosso Mestre, nosso Salvador, e que entregou a sua própria vida para ganhar a nossa, para a vida eterna. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.